Essa é a segunda questão do exame discursivo de Química da UERJ para o ano de 2020. Além do agente patogênico e de antibióticos, as vacinas apresentam em sua composição conservantes e substâncias que contribuem com a proteção do organismo contra doenças. Dentre essas substâncias estão o metanal, o hidróxido de alumínio e o glutamato monossódico. Observe abaixo a fórmula estrutural do glutamato monossódico e de um conservante frequentemente em vacinas, frequentemente presente em vacinas. Então, tem aqui a estrutura do glutamato monossódico e desse conservante que é muito comum em vacinas. Vamos observar agora o que a questão pede e ir avaliando essas duas fórmulas. A questão diz assim, escreva a fórmula estrutural do metanal. Então, primeira coisa, fórmula estrutural do metanal. Aqui vai pedir outra coisa. E nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. Duas questões nesse trechinho aqui. Então é importante a gente destacar o que a questão está pedindo para não esquecer de fazer nada, de responder nada. E sempre é importante a gente colocar na mesma ordem que as perguntas vão sendo apresentadas. Então, começando aqui com a fórmula estrutural, pedindo aí a fórmula estrutural do metanal. Al é um aldeído, met, somente um carbono. Então, o que o aldeído tem? Ele vai ter C-O-H. Então, esse é o nosso aldeído. Essa função caracteriza o aldeído. Esse aldeído ele tem somente um carbono. Está aqui, então não vou colocar mais nenhum outro carbono aqui. O carbono faz 4 ligações para adquirir estabilidade. Aqui ele já tem 2, 3, falta uma ligação. Então, essa que falta é hidrogênio. Então, já temos aqui a fórmula do metanal. E a questão pede, nomeie o tipo de isomeria espacial. Então, o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. Vamos aqui avaliar a molécula do glutamato monossódico. Vamos observar aqui qual é o tipo de isomeria espacial presente. A gente observa aqui que é uma molécula de cadeia aberta. É uma molécula que não tem carbono insaturado. O que a gente pode observar aqui nessa molécula é que ela apresenta um carbono quiral. Então, ela não vai ter isomeria, por exemplo, do tipo cis-trans. Não é uma molécula que apresenta aí uma cadeia fechada, não é uma molécula que tem cadeia insaturada, aquela dupla ligação, então ela não se enquadra em isomeria do tipo cis-trans. Mas ela tem aqui um carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico, que é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Quem são esses ligantes? Aqui tem um hidrogênio. Ele não aparece porque é uma fórmula resumida, uma fórmula em linha. Então, a gente omite os carbonos e os hidrogênios. Então, aqui tem um carbono, aqui tem um hidrogênio. Então, um ligante hidrogênio. Aqui, outro ligante, outro ligante, outro ligante. Todos os 4 ligantes são diferentes. Então, caiu na caracterização, na definição de carbono quiral ou carbono assimétrico, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, o tipo de isomeria é ótica. Quem não lembra direito de isomeria, quem nunca estudou isso, quem está com dificuldade de entender o que é isomeria, no canal nós temos vídeos sobre isomeria, de todos os tipos de isomeria, vídeos bem práticos, um vídeo curto onde você vai entender de maneira rápida e fácil o que é isomeria, quais são os tipos e ainda tem vídeo com exercícios de isomeria. Então confere lá na playlist isomeria que você tem lá um material bem legal, bem objetivo sobre esse tópico. Segundo parágrafo, vamos ver o que a questão está pedindo aqui. Em seguida, indique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina. Então está pedindo da base inorgânica. Vamos observar aqui nesse texto introdutório que são mencionadas substâncias presentes em vacinas. Metanal, hidróxido de alumínio e glutamato monossódico. Olha aqui a base inorgânica é o hidróxido de alumínio. Quem está com dificuldade em entender as funções inorgânicas, tem uma playlist no canal só sobre funções inorgânicas, onde eu mostro detalhes de cada uma das 4 funções inorgânicas, tanto a teoria quanto o exercício. Então é importante, quem tiver com dificuldade de funções inorgânicas,
vocês já têm também um recurso aí, mais material de estudo no canal. Confere lá na lista de funções inorgânicas. Então, o hidróxido de alumínio pediu aqui a fórmula molecular dele. Então, vamos colocar aqui a fórmula molecular. É o AlOH parênteses 3. Vamos agora para a última coisa que a questão pede, né? E número de carbonos de hibridação sp2 presente no conservante. Então, a gente tem que ver aí quem é o carbono de hibridação sp2. Vamos relembrar o que é isso? O que é hibridação? Nós temos aí no carbono algumas possibilidades de hibridação. A hibridação do tipo sp3, a hibridação do tipo sp2 e a hibridação do tipo sp. Vou passar aqui uma dica de hibridação para vocês, mas é claro que eu estou resolvendo aqui a questão passando dicas práticas. Não vou entrar na definição de hibridação, que tem a ver com mesclar orbitais eletrônicos. Não vou entrar aqui na distribuição eletrônica e como ocorre a hibridação, né, com um salto eletrônico de um orbital para o outro. Não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas eu vou passar para vocês aqui como acertar a questão de hibridação rápido e fácil. Pensa assim, o que é hibridação sp3? Eu tenho um orbital s, lembra lá na matemática? Quando não tem nada em cima é 1. É a dica que eu vou passar para vocês, bizu. Quando não tem nada em cima, a gente sabe que é 1 lá na matemática. Então, vamos pegar essa dicasinha para cá, para vocês acertarem a questão rápido. Então, eu tenho aqui, ó, um orbital s com 3 orbitais p, totalizando 1 mais 3, então eu vou ter ali 4, certo? Como é que eu vou ter 4? O que isso significa? Que o carbono ele vai estar fazendo 4 ligações simples. Então, se você observar aí um carbono com 4 ligações simples, é a hibridação sp3. E aqui, o sp2, o que é isso? Ó, um orbital s com 2p totalizando 3. 3 ligantes. Enquanto aqui tem 4 ligantes, no sp2 tem 3 ligantes. Como é que eu vou ter 3 ligantes? Eu vou ter o carbono fazendo uma dupla, e vai entrar um ligante aqui, e 2 simples. Por exemplo, com hidrogênio. Né? Poderia ser por exemplo, aqui, ó, oxigênio, dupla, carbono, hidrogênio, hidrogênio, mas poderiam ser outros ligantes também. Então, a hibridação sp2 vai ser carbono fazendo esse esquema aqui, ó, uma dupla e 2 simples. Aqui é um exemplo, né, um exemplo aqui do metanal, que a gente até viu aqui na questão anterior. Esse carbono está fazendo hibridação sp2. Um exemplo aqui para o sp3 é o metano, então o CH4. Olha ali um exemplo. E hibridação do tipo sp, eu vou ter ali dois ligantes, né, podendo ser um carbono com 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Então, exemplo, o CO2, né, o dióxido de carbono, é um exemplo aí dessa hibridação sp. E podemos pegar aqui um exemplo como o NCH, dessa nossa nitrila. É um exemplo do carbono com hibridação sp, tanto aqui quanto nessa molécula. sp3, 4 ligantes. sp2, 3 ligantes, então ele vai ter que ter uma dupla e 2 simples. sp são 2 ligantes, então ou ele vai ter 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Vamos avaliar ali, ó, quantos carbonos de hibridação sp2 tem presente no conservante. Então vamos marcar de vermelho quantos são esses carbonos da hibridação sp2. sp2 é o quê? Uma dupla e 2 simples. Vamos procurar ali uma dupla e 2 simples. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma dupla e 2 simples. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma dupla e 2 simples. Esse carbono aqui, ele tem uma dupla e 2 simples. Lembrando que tem um hidrogênio aqui escondido. Esse também, uma dupla e 2 simples. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, nós temos aí um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos com hibridação sp2. Então, fechamos aí a segunda questão.
Uma questão bem interessante, envolveu fórmula estrutural, envolveu isomeria, envolveu até química inorgânica, pedindo aí a fórmula molecular do componente, né, da base inorgânica, e trouxe também aquele detalhe da química orgânica em relação à hibridação, também chamado de hibridização, sendo hibridação o termo mais atual. Então, até o próximo vídeo, onde eu vou resolver a questão número 3.